Graça e paz, boa noite. Mais um momento de culto ao Senhor nosso Deus. Nós agradecemos ao Senhor por este momento e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, e nós vamos estar orando, conversando com Deus neste momento. Eu vou pedir que faça essa oração a Karine. Senhor Deus, colocamos diante do Senhor a nossa vida, ó Pai, nessa noite. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, o nosso coração, pedindo, ó Pai, que o Senhor possa guardar, ó Deus, a nossa vida, guardar, ó Deus, a nossa igreja, cada irmão, ó Deus, aonde quer que esteja, no seu lar, na sua casa, que o Senhor possa ser com cada um, ó Pai, guardando, abençoando, para que tudo, ó Deus, possa correr conforme a vontade do Senhor. Abençoe, ó Deus, o teu povo, abençoe, ó Pai, a tua cidade, abençoe a nossa nação, ó Deus, que possamos estar diante do Senhor, que o Senhor possa ser presente na nossa vida. Obrigada, Deus, pela oportunidade que temos de vir na tua casa, te louvar, te adorar. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos guarda, o Senhor é um Deus que está presente conosco a cada dia. Fica conosco nessa semana, nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 100. O Salmo 100 é um hino de ingresso ao templo. Salmo de ações de graças, Salmo 100. Que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Então sabemos que o Senhor é fiel, e isso ocorre em nossas vidas, isso ocorre na vida dos cristãos de geração após geração. Deus continua sendo Deus e manifestando em nossas vidas. É o Cordeiro de Deus que morreu por todos nós. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 269.
Salmo 1, Salmo de número 1. Nos fala a respeito dos justos e os ímpios. Ele inicia dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, o perverso não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos louvar o Senhor, mas antes vamos estar orando uma oração de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui, Deus, na Tua casa, falando aos nossos irmãos que estão em casa. Que o Senhor nosso Deus possa transmitir esta mensagem ao coração deles. Que o Senhor nosso Deus possa falar através do louvor e também através da Tua palavra, da nossa meditação nesta noite. Eu peço as orientações do Senhor. Eu peço ao Senhor que nos ilumine, Deus. Ilumine os irmãos que vão louvar ao Senhor. E também me ilumine, Deus, para que possamos, Pai, estar passando através do louvor e através da Tua palavra a mensagem do Senhor a todos os corações. Nós agradecemos ao Senhor nosso Deus e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia para louvar e adorar ao nosso Deus. E nós vamos louvar a esse Deus que tem feito tudo por nós, tem nos guardado, nos sustentado. Tem um cântico que diz que eu te busco a cada dia mais, eu te quero a cada dia mais na minha vida. Que realmente nós possamos buscar o nosso Deus a cada dia mais. Buscar a presença, buscar a intimidade com o nosso Pai a cada momento.
Tua graça me basta. Esse cântico diz que a graça do Senhor, ela é suficiente. E isso é bíblico. O Senhor nos diz que a graça dele nos basta. Não precisamos de reconhecimento, não precisamos de nada além da presença, da graça, da misericórdia do Senhor na nossa vida. Esse é o nosso Deus que está conosco a cada dia. Que realmente possamos louvar e adorar a esse Deus que tem demonstrado graça e misericórdia sobre as nossas vidas a cada dia.
nós precisamos de um milagre. E eu acredito que a cada dia é um milagre. Cada dia que a gente acorda, que a gente abre os nossos olhos, que estamos vivos, que estamos bem, é um milagre do Senhor na nossa vida. Que realmente possamos crer que o nosso Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. E esse cântico diz que Lázaro já estava morto há 4 dias, mas que com uma palavra do Senhor Jesus, Ele levantou. E nós cremos que Jesus está neste lugar, está aí na sua casa, onde você está aqui conosco, está no nosso coração, na nossa vida. E Ele tem poder para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Mas se eu preciso de um milagre,
grande, tremendo, que nos chamou, ó Deus, para a vida eterna, que nos chamou para a salvação, ó Deus, que nos chamou para sermos família do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque estivemos mortos nos nossos delitos e pecados, ó Pai, e um dia aprove ao Senhor nos trazer vida, vida nova e vida em abundância. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia. Clamamos ao Senhor, ó Deus, perdão por nossas falhas. Desejamos, ó Pai, agradar o teu coração e sermos melhores. Querido Deus, alcança aqueles amigos que estão ouvindo, ó Deus, os louvores entoados, não como apresentação, mas cantando cânticos para o Senhor. Ó Pai, crendo que os irmãos também louvam de seus lares o nome santo do Senhor. Alcança, ó Deus querido, aqueles amigos, ó Pai, que ainda não te conhecem, pela palavra ministrada pelo nosso pastor. Ó Deus querido, se conosco, fortaleça cada um. Leva, ó Pai querido, saúde àqueles que necessitam. Leva trabalho, ó Deus, mas principalmente leva fé, ó Deus, e gratidão para os nossos corações. Te somos gratos por tudo, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, João capítulo 4, e vamos ler do versículo 46 ao 54. João capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Você que está em casa, esteja abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versos 46 a 54. João capítulo 4, versículo 46 a 54. A palavra de Deus nos diz: dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós buscamos a presença do Senhor neste momento. Nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, ó Pai,
Pedimos ao Senhor que nos ilumine através do Espírito Santo que habita em nós, nos dando assim a compreensão da Tua palavra. Nos oriente, ó Deus, fale ao nosso coração, ó Pai. Nós rogamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto nós temos um relato de um grande milagre, conforme o cântico que foi cantado pelo Ministério de Louvor. Também houve um grande milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse milagre aqui que aconteceu, esse relato fala que foi em Caná da Galileia. Esse foi o lugar onde Jesus transformou a água em vinho, naquele dia, na realização daquele casamento, quando faltou o vinho, onde a sua mãe fez um pedido e ela guardou ansiosamente a ordem do Senhor. Esse texto é muito utilizado por muitos hereges que dizem que Jesus atendeu aquele pedido porque a sua mãe ordenou, e sendo ele filho, atendeu o pedido de sua mãe. Pois bem, recordando o texto de João, no capítulo 2, a partir do verso 1, que fala desse milagre que ocorreu, a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, em que estava em uma festa de casamento, o vinho acabou. Foi quando Maria então procurou a Jesus e cita a Jesus o ocorrido. A resposta a ela foi: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Agora sim, nós temos um mandamento aqui, realizado por Maria, que todos nós devemos seguir esse mandamento. O único mandamento que nós temos na Bíblia com relação a Maria, foi quando ela disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o mandamento que nós temos que obedecer, partindo de Maria: fazer tudo o que Jesus nos disser. E será que nós estamos cumprindo tudo que o Senhor Jesus disse para nós fazermos? Agora eu dirijo a vocês, meus irmãos, meus amigos: será que nós estamos fazendo tudo o que o Senhor disse que deveríamos fazer? Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, mostrando que nós devemos adorar somente a Deus e prestar os nossos cultos também somente a Deus. E Maria disse: fazei tudo o que Ele vos disser. E Ele disse que nós devemos louvar e prestar os nossos cultos somente ao Senhor nosso Deus. A nossa adoração deve ser somente ao Pai. E interessante se observarmos a palavra de Deus, e se observarmos também, se Maria tivesse a possibilidade de vir no mundo hoje, ela ficaria muito triste, porque ela sabia que somente Jesus deveria ser adorado, somente Deus deveria ser adorado e prestado culto. E hoje nós temos as Sagradas Escrituras, que podemos lê-la, meditar em seus ensinamentos, e os ensinamentos das Sagradas Escrituras são claros, que nós devemos louvar e glorificar somente o nome do Senhor nosso Deus. Após a reforma protestante do século XVI, houve um homem chamado, conhecido na história como William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, mas muito perseguido pela igreja daquela época, a nossa igreja no passado, porque era uma igreja só que iniciou com os discípulos, mas infelizmente essa igreja contaminou, e depois que veio a reforma protestante, que voltou novamente às Sagradas Escrituras, mas antes só tinha aquela igreja que infelizmente estava contaminada, e naquele contexto que o William Tyndale estava traduzindo a Bíblia para o inglês, mas houve uma perseguição muito grande, onde os líderes da igreja disseram que somente eles tinham
a autoridade para ler as Sagradas Escrituras, interpretá-las e ensinar para as pessoas. Porque infelizmente muitas heresias estavam sendo pregadas naqueles dias. Por isso eles não queriam que a Bíblia fosse traduzida para outras línguas, para conhecimento de outras pessoas. E naqueles dias saiu um decreto que qualquer um que lesse qualquer versículo das Sagradas Escrituras seria morto em uma fogueira, queimado. E muitas pessoas, até amigos de William Tyndale, foi levado à fogueira e morto porque leu um versículo em público. William Tyndale, ele terminou então da tradução das Sagradas Escrituras, produziu vários exemplares e esparramou esses exemplares para todas as regiões. Foi quando então, antes mesmo de terminar a tradução, ele fez uma proposta ao imperador, porque ele estava foragido, escondido. Ele disse: se você deixar eu traduzir a Bíblia, eu me entrego depois a vocês. Vocês podem fazer o que quiser de mim. Mas o imperador não consentiu. Então ele fez a tradução, distribuiu toda essa tradução em toda a região, e depois ele foi pego, queimado numa fogueira. Depois dele nós tivemos John Hus e vários outros pré-reformadores até chegar a Lutero. Então ele foi morto em uma fogueira. Pois bem, nós sabemos que Deus estava com ele, Deus trabalhava no coração daquele homem, pois ele mesmo disse que depois que a tradução foi realizada, um simples camponês teria mais conhecimento do que um daqueles sacerdotes, quando o assunto fosse as Sagradas Escrituras, porque infelizmente eles não estavam meditando nas Sagradas Escrituras, eles estavam recebendo os alimentos já prontos. Até hoje, muitas igrejas recebem a liturgia já pronta. As pessoas não estão lendo e meditando, os líderes não estão lendo e meditando na palavra. Então, pois bem, já que definimos a autoridade de Jesus, agora olhamos para um texto em que demonstra a ordem de Jesus sendo cumprida. A pergunta é: Jesus ouve as nossas orações? Primeiro, desde que o buscamos, conforme o versículo 47. Aqui no versículo 47 fala de um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ele necessitava da cura do seu filho. Ele morava em Cafarnaum e Jesus estava indo para Galiléia. Ele ficou sabendo da ida de Jesus para Galiléia. Então ele saiu de Cafarnaum em direção a Galiléia. Em linha reta dava uns 15 quilômetros, mas o caminho trilhado por eles naquela época dava em torno de 40 quilômetros, 2 dias a pé ou um dia a cavalo. E esse oficial, tendo o filho muito doente, ele vê a possibilidade que muitas pessoas não estão vendo. Ele viu a possibilidade em Jesus, e muitas pessoas hoje estão vendo as possibilidades em homens, em pessoas, ao invés de olhar para Jesus. Esse oficial caminhou esses 40 quilômetros. Isso demonstra uma confiança, uma fé. Ele acreditou, se ele fosse até Jesus, Jesus poderia curar o seu filho. Esse oficial ficou sabendo então. Jesus veio da Judéia para a Galiléia e foi ter com o Senhor, conforme o versículo 47. Ao encontrar Jesus, ele roga a Jesus que desce com ele para curar o seu filho que estava à beira da morte. E aí ele ainda insistiu: Senhor, vamos comigo, porque senão meu filho vai morrer. A situação era essa: o filho à beira da morte. E nós, como pai, sabemos muito bem que se estivéssemos no lugar daquele homem, nós íamos também buscar a solução, a cura para os nossos filhos. Mas aquele homem, ele enxergou Jesus, que Jesus poderia curar o seu filho. Então a situação era o filho que estava
beira da morte, e a solução era Jesus. E nós observamos primeiramente que o primeiro passo foi dado por ele, que era buscar a Jesus, o socorro em Jesus. O que restava era se Jesus iria com ele ou não, se Jesus ia responder à oração dele ou não, porque a oração dele foi dirigida diretamente a Jesus. Ele conversou com Jesus, aquilo ali foi a oração direta dele com Jesus. Jesus ia responder a oração feita. Ele pediu que Jesus descesse para curar o seu filho. Senhor, vamos comigo na minha casa, porque o Senhor pode curar o meu filho. Hoje, nossa oração também, nós falamos com Deus, com Jesus. Nós não estamos vendo, mas Ele está aqui próximo de nós. Nós estamos falando com Ele através de nossas orações, e a oração daquele homem foi direta com o Senhor. Senhor, vamos à minha casa. Em segundo lugar, a oração pode ser respondida desde que nós cremos. Versículo 50. Nós temos que acreditar no nosso Deus. Nós temos que acreditar na oração que nós estamos fazendo. Após o pedido, o que restava é esperar no Senhor. Jesus sabia que muitos estavam crendo, porque viam sinais e prodígios. Jesus conhece muito bem o coração dos seres humanos e sabe que os nossos corações são corruptos. Jesus conhecia o coração daquele povo, e entre linhas ele disse para aquele oficial, não está escrito aqui não, mas a resposta que foi ao coração daquele oficial naquela hora foi essa: eu não posso ir à sua casa hoje, eu não posso descer com você até a sua casa. Ou melhor, ele já estava lá na casa do oficial, porque ele era o próprio Deus. Ele já estava lá dando a cura ao filho do oficial, porque ele é próprio Deus, é onisciente, onipotente, onipresente. Ele estava presente com o oficial e ao mesmo tempo presente na casa do oficial, curando o filho dele. E ele disse ao oficial: vai, teu filho vive. E é interessante que o texto aqui diz que o oficial creu, acreditou em Jesus. Seu filho vive. Opa, graças a Deus, estou indo embora, o meu filho vive. Não temos nenhum questionamento, a não ser quando ele diz: Senhor, mas se o Senhor não descer, o meu filho vai morrer. Mas a partir do momento que Jesus disse: vai que o teu filho vive, ele não questionou mais. Ele entendeu que o filho iria realmente viver. Simplesmente ele acreditou nas palavras de Jesus, nas palavras do Mestre. E nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor, e nós também temos que crer na palavra do Mestre, na palavra do Senhor. Nós não podemos ver a Jesus, mas sabemos que Ele está conosco. O que nós temos que fazer é acreditar nele. E quando nós passamos a acreditar no Senhor Jesus, é como se estivéssemos vendo Ele. O agir dele na nossa vida, no nosso ser, o habitar do Espírito Santo em nós, é algo que nos traz uma alegria muito grande. E a fé daquele oficial foi real. Ele acreditou, ele creu na palavra de Jesus, e ele voltava então para a sua casa. Os 40 quilômetros de volta, foi 40 quilômetros triste, pensando na cura do filho, agora voltando, acreditando na palavra do Senhor, porque a Bíblia foi registrado aqui que ele creu nas palavras do Senhor Jesus. Ele teve fé no Senhor. Se nós pedirmos também algo a Deus, nós temos que crer que nós vamos receber, e com a fé que nós temos, com certeza nós vamos receber, e Deus com certeza vai fazer o melhor para todos nós. É confiar no Senhor, e confiar naquilo que nós estamos pedindo, não sabendo ele que a notícia da cura do filho aproximava dele.
No momento que o filho foi curado, os servos já saíram ao encontro para tranquilizar o coração do seu senhor, levando a notícia que o filho havia sido curado, que o filho estava vivo. E Deus que tocou no coração desses servos para tirar a agonia daquele homem. Assim Deus também faz em nossas vidas. Mas em terceiro lugar, mostra para nós que a oração foi respondida. Versículo 52. Então a oração pode ser respondida? Com certeza, sim. Quando os servos o encontraram com as boas novas, ele imediatamente questionou aos servos: quando que aconteceu a cura? Veja que ele viu até o horário lá. Jesus disse: ele vive, ele deve ter olhado, né? Mas se curou, é agora que meu filho está curado. Então, se ele vive, ele foi curado agora. Ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Nesse exato momento, Jesus visitou o seu lar. Nesse exato momento, Jesus estava lá na casa dele, com o filho dele. E o oficial viu que era na hora que Jesus havia dito que seu filho vive. Naquele exato momento, a resposta havia sido dada ao servo. Agora nós temos um acréscimo aqui. Não era somente ele que acreditou em Jesus, mas o verso aí, se você observar, ele e a sua casa, e a sua família, os seus servos, todos creram no Senhor Jesus naquele dia. Queridos, com certeza nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, e nós temos que buscar o Senhor através de nossas orações. Nós temos que invocar o Senhor e acreditar que realmente Ele vai responder aos nossos pedidos, nossos anseios, às nossas orações. Nós temos que conversar com o Senhor Jesus da mesma forma que nós conversamos com o nosso pai, a nossa mãe, um amigo mais próximo, quando nós estamos pedindo algo, conversando com uma pessoa. Por quê? Porque Ele está presente em nossas vidas. Aquele homem teve a oportunidade de olhar na face de Jesus, e nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo habitando em nós, coordenando os nossos passos, direcionando as nossas palavras. Até as nossas palavras são direcionadas pelo Espírito Santo quando realmente nós estamos ligados ao Senhor. E é assim que nós temos que fazer as nossas orações, e com certeza elas serão ouvidas. Converse com quem pode te ajudar, que é o Senhor, e com certeza Ele irá responder os seus pedidos, como Ele respondeu desse oficial e de muitas outras pessoas. Ele vai nos responder também, com certeza, no tempo dele. Na hora certa, a resposta virá. No oficial foi na hora 7ª, naquele momento. Mas as nossas orações também vão ser respondidas. Com certeza, nós teremos elas respondidas. Então nós vamos orar, encerrando a nossa meditação ao Senhor, que é o nosso Deus, Criador e sustentador das nossas vidas. Senhor, nós agradecemos, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor é fiel, justo, e que o Senhor nos mostrou a realização de uma cura no passado, ó Deus, onde aquele servo caminhou na presença do Senhor aqueles 40 quilômetros, e sabendo em seu coração que o Senhor podia curar o filho dele, e o Senhor o fez. O Senhor curou o filho daquele oficial. Voltando, ele já recebeu o comunicado de que seu filho estava curado. Ele alegrou muito com a resposta à sua oração. O Senhor ouviu o pedido dele, o Senhor respondeu o pedido dele,
Por isso eu peço ao Senhor que responda também os nossos pedidos. Quando nós clamamos ao Senhor, que é o nosso Deus, nosso Pai, o Senhor está presente em nossas vidas. E com certeza nossas orações serão respondidas. E nós agradecemos ao Senhor pela nossa vida, por esta igreja, pela liderança desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Coromandel. Que o Senhor abençoe e abençoe os nossos irmãos que estão em casa, os nossos irmãos das cidades vizinhas e de outras demais cidades que estão participando também do culto neste momento. Os nossos amigos, que o Senhor os abençoe e sustente a vida deles. E nós agradecemos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja derramado sobre todo o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Em nome da Igreja Presbiteriana, agradeço a participação de todos vocês. Fiquem com Deus.